Fala pessoal, vamos aqui para mais uma aula de saúde do idoso. Na última aula nós vimos aí o Estatuto do Idoso. É importante que vocês façam a leitura do Estatuto do Idoso, principalmente do capítulo 1 ao 4. Tá? Essa matéria vai ser cobrada na próxima prova, junto com a matéria de hoje. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar lá no chat do Teams que eu respondo, tá bom? Então vamos aqui na nossa aula de hoje. Bom, para a gente começar falando de idoso, a gente tem que falar também da transição demográfica brasileira. Vocês provavelmente, se não estudaram, vão estudar isso em geografia. Aqui a gente pode ver a pirâmide que representa a distribuição da população brasileira por idade. Então a gente vê aqui na década de 40, na década de 80, que a base da pirâmide ela era muito maior do que o ápice. Então representando aqui um número de jovens muito maior do que o número de idosos. E aí ao longo das décadas, né, a gente pode observar que a base dessa pirâmide ela vai diminuindo. Aqui em 2018, que é praticamente na atualidade, nos dias de hoje, a gente já observa uma diminuição aqui de pessoas de 0 até 15 anos. Então tem ocorrido esse fenômeno da diminuição do número de jovens e o aumento do número de idosos. E a projeção para 2060 é que o número de idosos ele acaba se tornando maior do que o número de jovens. Outra coisa importante também que a gente pode reparar aqui é que em relação, o vermelho representa o sexo feminino e o azul o masculino, que o número de mulheres, e a partir de uma certa idade, ela é muito maior do que o número de homens. Isso aí reflete também uma realidade, que os homens vivem menos do que as mulheres, e eles adoecem mais também. Então a gente já falou da transição demográfica, agora nós vamos falar das alterações que o envelhecimento vai causar no nosso organismo. E uma das principais modificações que a gente pode notar é na pele. É bem característico isso no envelhecimento. Conforme o nosso corpo envelhece, ele naturalmente vai perder líquido. O idoso ele é naturalmente mais desidratado do que um jovem. Uma criança ela tem muito mais líquido no corpo do que um idoso. Então, é até importante que a gente fique atento com os idosos na ingestão líquida, porque muitos idosos eles acabam não sentindo sede, eles ingerem pouca água, e a desidratação pode causar problemas graves. Então é bom a gente ficar atento. Então na pele a gente vai observar principalmente a perda da elasticidade. A pele ela vai ficar enrugada, ela vai ficar mais fina, mais propensa a lesões, ele vai se machucar mais fácil. E vai ocorrer também uma perda de sensibilidade. Isso é relacionado ao tato. Isso ocorre porque a produção de colágeno diminui, as células, conforme o envelhecimento, elas vão perdendo a capacidade de se regenerar, de se multiplicar. A vascularização, o aporte sanguíneo na pele também vai diminuir. Então essas todas são características aí do envelhecimento que a gente pode detectar na pele. Aqui a gente vê o encarte do Ministério da Saúde com algumas recomendações de atenção com a hidratação do idoso. Como eu falei, os idosos eles têm essa tendência de não sentir muita sede, eles podem ficar longos períodos sem beber água. Então é bom a gente ficar atento, estimular essa ingesta hídrica para evitar problemas maiores. Audição. Ocorrem também alterações na audição. Quem aí tem algum parente ou convive com uma pessoa mais idosa, provavelmente já passou por isso, de ter que falar um pouquinho mais alto. Você fala, a pessoa não entende. E isso é natural do envelhecimento, ocorrer perda auditiva. E o nome dessa perda auditiva é presbiacusia. Esse é o termo técnico para perda auditiva no idoso. E a gente tem o recurso do aparelho auditivo, que pode melhorar a escuta do idoso e garantir para ele uma qualidade de vida melhor. E essa diminuição da audição, ela vai afetar principalmente ali as frequências mais elevadas, os sons mais agudos.
Então o idoso ele vai ter mais dificuldade, por exemplo, de escutar uma voz de uma criança, uma voz feminina, tá? Porque essas frequências elas são mais altas. Aqui nesse slide tem alguns dos principais sinais da perda auditiva, tá? E é bom que a gente fique atento a esses sinais nos idosos. E a perda auditiva ela pode trazer algumas consequências além da própria perda. Por exemplo, um idoso que não consegue escutar bem, ele pode acabar ficando isolado, ele vai ter dificuldade de conversar, e isso pode fazer com que ele se sinta sozinho, se sinta mal, pode causar até um estado de depressão. Tá? Você imagina, você não conseguir se comunicar com alguém, não conseguir entender o que a outra pessoa está falando ou interagir. Tá? Então é bom a gente ficar atento a esses sinais de perda auditiva. Continuando, alterações no paladar. Ocorre também alterações no paladar, tá bom? Aqui está a representação da nossa língua, uma representação anatômica, e aqui cada região da língua é responsável por sentir um tipo de sabor, um tipo de gosto. Tá? E com o envelhecimento ocorre também perda do paladar, essa capacidade gustativa. A pessoa idosa ela não sente mais o gosto dos alimentos como uma pessoa jovem. Tá? E isso pode levar a uma perda de interesse pela comida. Tá? A pessoa pode perder o apetite, porque o que faz a gente sentir fome, principalmente, é o cheiro e o gosto que a comida causa na gente. Tá? Então tem que ficar atento com isso também. Muitos idosos eles apresentam perda de apetite. Tá? E principalmente aqui, ó, essa informação é que ocorre diminuição da capacidade de sentir o gosto salgado. Isso aqui é perigoso porque a gente sabe que a hipertensão é uma doença que atinge uma grande parte da população brasileira, principalmente os idosos. E um idoso que não sente o gosto salgado, o que ele vai fazer para tentar colocar sabor na comida dele? É isso mesmo, ele vai tacar sal na comida. Tá? Isso aqui até é uma coisa que eu observo com a minha avó. Minha avó é bem idosa e ela costuma colocar mais sal do que o normal na comida. E ela não sente muito o paladar do salgado. Tanto é que quando uma comida está salgada, ela acha que está boa, ou no máximo ela fala, está chegadinho o sal. Quando ela fala isso, você pode ter certeza que está salgado. Tá? Porque isso aqui é comum mesmo, é um processo natural. Essa perda da capacidade de sentir o gosto salgado. Então muito cuidado com isso, orientem os idosos, fiquem atentos se você tem algum idoso em casa, tá? Com essa questão. Isso acontece principalmente por alterações degenerativas nas células. Tá? A gente tem as papilas gustativas na língua. O idoso ele não perde as papilas gustativas. As células dessas papilas é que elas vão se degenerando. Tá bom? E além da perda do paladar, pelas mesmas causas, pode ocorrer a perda olfativa também. Tá? Aquela capacidade de sentir cheiro, de diferenciar os cheiros. Isso também diminui no idoso. E também contribui para a perda de interesse na comida, para a falta de apetite. Tá? Então, muita atenção. Próximo slide, alterações na visão. Essa daqui também é bem característica do envelhecimento. Tá? Todo mundo aí, quando chega a partir de uma certa idade, 90% das pessoas vão apresentar algum grau de perda de visão. Tá? Isso aí é natural. Também é conhecido como a vista cansada. Tá? Então, por que isso acontece? É por alterações no cristalino dos nossos olhos. E essas alterações no cristalino vão levar a uma série de modificações ali que vão fazer com que a pessoa não consiga enxergar tão bem quanto ela enxergava quando era nova. Então, o primeiro sintoma é a perda da visão de perto. Isso aí começa a acontecer com a gente por volta dos 40 anos. Tá? Então a pessoa não vai conseguir mais enxergar tão bem os objetos de perto. Não sei se vocês já repararam assim, um idoso tentando ler alguma bula ou algum papel com uma escrita um pouquinho menor, o jornal, e ele afasta e fica forçando a vista, assim, afastando do rosto para tentar enxergar. Tá? Isso acontece por alterações ali no cristalino. Então essa leitura de perto ela vai se tornar difícil. E o nome que a gente dá a essa perda de visão, essa dificuldade de enxergar de perto é a presbiopia, tá? Que é também conhecido como vista cansada. Outra característica, necessidade de uma luz mais forte para poder enxergar.
Então, em média, aí, as pessoas de 60 anos ou mais, elas vão precisar de 3 vezes mais luminosidade para ler do que uma pessoa de 20 anos de idade. Então, ela precisa de mais claridade. Outra mudança também é na percepção das cores, porque o cristalino ele vai ficando mais opaco, mais amarelado, conforme o passar da idade. Então, a percepção das cores ela vai mudar. E por último, que também é um problema muito comum, é a catarata, que está representado aqui nessa imagem. Tá? Que o cristalino ele vai ficando opaco. Ele pode ficar parcialmente opaco ou totalmente. Se ficar totalmente opaco, a pessoa para de enxergar. Isso aqui é reversível com cirurgia. Tá? E isso é uma consequência natural do envelhecimento. Existem outros tipos de catarata também que não são decorrentes do envelhecimento, mas aqui a gente vai focar só nessa. Outra mudança também que é bem característica da terceira idade é na composição corporal. Ao longo dos anos de vida, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo muda. Quando a gente é mais jovem, a gente tem mais facilidade de ganhar massa muscular, tem mais facilidade de emagrecer. Aí, conforme a gente vai ficando mais velho, por uma série de questões hormonais, é natural que a gente tenha uma mudança nessa composição. A relação de massa muscular para gordura, ela vai diminuir. A gente vai ficando cada vez com menos massa muscular. Isso faz com que o nosso percentual de gordura ele aumente. Então, por a gente ter menos tecido que gasta energia, o músculo é um tecido metabolicamente ativo. Então, ele vai consumir muita energia. E o idoso, com essa perda de massa muscular, consequentemente, ele vai gastar menos energia. Por isso que é perigoso, assim, a gente observa em alguns idosos a obesidade, porque se você continuar comendo a mesma quantidade de alimento de quando você era jovem, você vai ganhar peso, porque você vai gastar menos energia. E existem casos mais graves, tá, que são chamados de sarcopenia, que é quando a perda de massa muscular no idoso ela é muito acentuada, fazendo com que esse idoso perca até a capacidade dele, ou tenha uma diminuição muito grande na capacidade de se locomover. Não sei se vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver um idoso com sarcopenia, é aquele idoso que anda todo curvadinho, que dá aqueles passos curtos arrastando o pé no chão. Ele quase não consegue nem levantar a perna, porque ele não tem força, ele não tem massa muscular para conseguir se locomover. Então, outra característica também na composição corporal, devido à redução da quantidade de líquido no organismo, desgaste das articulações, perda de massa óssea, tá? Vai ocorrer também diminuição de alguns órgãos internos. Tá? Os órgãos diminuem de tamanho, eles perdem um pouco a capacidade dele. E você também pode observar a redução na estatura, como aqui nessa imagem. Ao longo do tempo a gente vai diminuindo de tamanho. E também é natural que ocorra perda de peso, principalmente pela perda de massa muscular. A gente observa também, e algumas das causas dessa diminuição, tá, de peso, de massa muscular, é devido à mudança do perfil hormonal. E na mulher é caracterizado ali pela menopausa, que vai encerrar o ciclo menstrual dela definitivamente, pela redução drástica, brusca do estrogênio. E no homem a gente tem a andropausa, tá, que é relacionada à testosterona. Naturalmente, ao longo das décadas, o homem ele vai tendo uma redução da produção desse hormônio, que é um hormônio sexual. Isso faz com que ele perca massa muscular, ele ganhe gordura e que ele perca também o interesse sexual. Em alguns casos ocorre a parada total da produção de testosterona. Tá? Isso para o homem é grave, porque por mais que ocorra a redução, o homem ele produz, mas produz menos conforme a idade vai passando. Mas não é uma situação normal a parada total da produção da testosterona. Tá? Isso pode levar o homem a ter sarcopenia, ter depressão, uma série de problemas. Tá? Isso aí tem que ser visto no endocrinologista. Assim como a mulher também. Quando ela entra na menopausa, ela vai procurar lá a especialidade médica, a ginecologista, para fazer essa transição, né, da melhor maneira possível. Tá bom?